Olá, está começando agora mais um MPC em Foco, aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2 e também pelo YouTube, nos canais TV Cidadã Alagoas e MP de Contas de Alagoas. Além de analisar processos e fiscalizar os gastos públicos, o MP de Contas também pode propor representações. E foi o que ocorreu no final do ano passado, quando foram protocoladas representações contra 15 gestores e gestores municipais alagoanos para evitar possível dano ao erário, em decorrência de um débito contraído com a Eletrobras Distribuição Alagoas. Para falar sobre o assunto, convidamos o procurador Pedro Barbosa Neto, titular da 2ª Procuradoria de Contas e autor das representações. Obrigada pela presença, doutor Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Andresa. Novamente, é um motivo de enorme satisfação estar aqui presente com vocês. Doutor Pedro, gostaria que o senhor começasse explicando para os nossos telespectadores qual foi o objetivo dessas representações, já que foi algo que causou certa confusão quando a notícia se tornou pública. Certo. Acredito eu que o motivo de certo embaraçamento foi talvez confundir a ação do Ministério Público, né, que é uma ação que visa responsabilizar o gestor pelo pagamento de encargos de juros e multas ao próprio município, com a ação de cobrança, certo, desses débitos relativos à energia elétrica, né? Então, o que ocorreu foi que o MPC, vislumbrando que o município suportou encargos, que são encargos, são despesas antieconômicas, e o Tribunal de Contas, o MP de Contas, por atribuição constitucional, possui a possibilidade, a competência para adentrar na economicidade da despesa pública, né? Achou por bem fiscalizar, representar o Tribunal de Contas para que essa situação seja esclarecida. Afinal, foi o município que suportou os encargos com juros e multas, ou o gestor, ele próprio, efetuou o pagamento do próprio bolso em relação a esses numerários, né? Porque a dívida é do município, né? Mas os encargos decorrentes da omissão do gestor na quitação desse débito, eles devem ser imputados a quem lhe deu causa. E provavelmente presume-se, né, há uma presunção, até pela representatividade, que o chefe do executivo é quem deu causa a esses encargos, e é o que nós queremos apurar nessas representações. Então, o objetivo das representações é evitar esse dano ao erário e não cobrar a dívida que é do município com a Eletrobras. Isso. O Tribunal de Contas e o MP de Contas não detém nem competência para isso, André. Isso é importante que fique claro, tá? Essa matéria é matéria que deve ser suscitada no âmbito judiciário, né? Se a Eletrobras possui um crédito junto aos municípios, né? Os municípios devem à Eletrobras, a Eletrobras acione o judiciário e busque esse ressarcimento, né? Então, o objetivo é tão somente buscar e evitar esse prejuízo ao erário que foi apurado aí em cerca de 3 milhões de reais, levando em consideração os municípios representados. Então, em nenhum momento a ação do MP ela se dirigiu à cobrança destes débitos, mas sim evitar que o município é quem suporte esse encargo com juros e multas. O senhor falou, então, que o débito é do município. Então, quem deve a distribuidora de energia elétrica é o município, independente do gestor que esteja à frente da prefeitura. Isso, o débito mas a é do município. Multa ocasionada pelo débito é de competência do gestor. É de responsabilidade, do gestor. Perfeito. Porque trata-se de uma despesa gerada por uma conduta omissiva, né, violadora da necessidade de observância da ordem cronológica dos pagamentos. Então, o gestor, pelo artigo 5º da Lei de Licitações, ele tem que obedecer à ordem cronológica dos pagamentos. À medida que ele deixa de pagar um título no seu vencimento, ele já está
automaticamente a quebrar essa ordem cronológica na quitação desse dever. E isso gerando multa e juros, isso gera a possibilidade de aplicação de multa aqui no Tribunal de Contas, né, por infração a essa norma e também o ressarcimento ao erário desse valor que provavelmente, né, e é o que nos autos consta, foi suportado pelo município. As multas e os juros são de responsabilidade do gestor, como o senhor confirmou agora. E esse recurso, esse débito referente a juros e as multas não pode ser pago com dinheiro público, e é isso que o Ministério Público está tentando aí evitar. Isso, a responsabilidade pelo esse pagamento desses consectários legais, em virtude desse atraso, dessa conduta omissiva, né, antieconômica do gestor, tem que ser suportada por ele próprio. O município não pode arcar com valores dessa natureza, né? São valores, em muitos casos, expressivos, né? E que geram um prejuízo erário, é isso que o MP de Contas visa evitar. Doutor Pedro, alguns prefeitos e ex-prefeitos que foram representados chegaram a dizer na imprensa alagoana que já haviam quitado o débito junto à distribuidora de energia elétrica ou iniciado aí uma negociação para efetuar esse pagamento. Diante dessas informações, as representações elas são suspensas ou elas seguem num trâmite normal? Não, isso é irrelevante, Andressa, isso é irrelevante. Essa informação do pagamento ou não da dívida é irrelevante tanto para a interposição da representação quanto para o seu prosseguimento. Nada muda, certo? Por quê? Porque o pressuposto, né, o fundamento de agir, melhor dizendo, para essas representações não é a existência da dívida no momento da sua interposição, mas sim que o município tenha suportado, em razão de uma dívida que um dia foi existente, o pagamento de multa e juros. Ou seja, suportou o município o pagamento de juros e multa em decorrência do atraso no pagamento do débito principal, no caso, em comento de energia elétrica, ainda que a dívida tenha sido quitada, a interposição da representação, ela possui fundamento e deve-se dar prosseguimento para que o gestor seja responsabilizado e esse valor pago a título de multa e juros seja ressarcido aos cofres públicos. Certo. Doutor Pedro, os gestores e ex-gestores representados que comandam ou comandaram os municípios, alguns gestores ainda estão no seu segundo mandato, foram os municípios de Água Branca, Batalha, Barra de Santo Antônio, Campo Alegre, Jaramataia, Limoeiro de Enadia, Major Isidoro, Mar Vermelho, Olho d'Água do Casado, Piaçabuçu, Piranhas, Santa Luzia do Norte, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú e São Miguel dos Campos. Esses 15 municípios somam quase 3 milhões de reais em débitos de energia elétrica, como o senhor falou agora há pouco. Como o senhor avalia uma dívida tão grande? Então, é uma situação que, a princípio, ela denota, né, um indício de má gestão, né, e desequilíbrio nas contas públicas, né, do município, na observância da ordem cronológica do pagamento. E, assim, avaliando as prestações de contas e as análises pontuais de contratos que são celebrados pelas municipalidades, né, e enviados ao Tribunal de Contas, é importante destacar, Andressa, assim, que há uma certa inversão de prioridades, né? Nós verificamos contratações muitas vezes vultosas com combustíveis, com locação de veículos, né, e uma outra série de contratações que, se comparadas ao pagamento e fornecimento de energia elétrica, tornariam, assim, perderiam uma certa legitimidade, né? E me parece que os municípios não deixam de honrar com as suas obrigações frente aos fornecedores de combustíveis e locadores de veículos, né? Então, o fornecimento de energia elétrica ele é vital, né, para o
o funcionamento da máquina pública e para o bem-estar da população. É uma situação que precisa ser realmente reavaliada pelos gestores alagoanos no sentido de prestar atenção, dar pontualidade e importância ao pagamento desses débitos, né, dessas faturas de energia elétrica. Falta talvez então uma questão de prioridade, né? Os gestores aí priorizarem o que é essencial, né? O que é vital para o município, como o senhor bem colocou. Essa é uma situação que precisa ser reavaliada. Doutor Pedro, essas denúncias que chegaram ao Ministério Público, que aí se tornaram representações, né, foram convertidas em representações, essas denúncias chegaram ao Ministério Público por meio da própria Eletrobras, não foi isso? Isso, a Eletrobras nos procurou, salvo engano, em 2015, informando uma série de municípios, inclusive é importante fazer o registro, que essa é uma situação generalizada, não só os municípios jurisdicionados à minha Procuradoria de Contas, à segunda Procuradoria de Contas, mas as demais procuradorias, né? Inclusive, tenho notícias de colegas que tenham impetrado as mesmas representações, com o mesmo objetivo, né? A primeira PC, salvo engano, e a quarta Procuradoria de Contas. Então, esse número de 15 gestores e gestores representados é ainda maior? Ele é ainda maior. Precisamos fazer uma apuração, um levantamento de dados, números, mas é certo que há outras ações do Ministério Público com esse mesmo viés, com esse mesmo objetivo. Então, só para a gente finalizar, o débito, recapitulando, o débito é do município, mas a multa e os juros, quem tem que pagar é o gestor com dinheiro próprio, não pode ser pago com recurso público. E mesmo diante das informações de que alguns débitos já foram quitados ou estão aí em negociação, as representações elas vão seguir o trâmite normal e no momento oportuno esses gestores terão oportunidade para se defender e aí comprovarem, né? Isso, o gestor ele pode apresentar defesa e deve apresentar defesa, em homenagem contratar ampla defesa, o Ministério Público pede que os gestores sejam citados, né? E aí eles podem apresentar suas razões, né? Inclusive razões excludentes, né? Justificativas que possam ser inclusive acolhidas no sentido de justificar o atraso, eventual atraso, né, no pagamento desse débito, né? Havendo, claro, justa causa para isso, né? Insuficiência de caixa, por exemplo, enfim, desde que demonstrado nos autos, né? Então, recapitulando, como você disse, o débito é do município, né? Juros e multa por atraso em relação de conduta omissiva do gestor deve ser imputado ao gestor faltoso, não ao município, sob pena de dano horário, de uma despesa antieconômica, certo? E as representações devem prosseguir a despeito da quitação da dívida que em 2015 foi comunicada pela própria Eletrobras, tá? Então a situação é mais ou menos essa. É importante, inclusive, Andresa, assim, quero inclusive agradecer o seu convite. É muito importante essa oportunidade de estarmos aqui esclarecendo, né? Foi uma ação que gerou uma série de matérias que não retratam a realidade e que, de uma certa forma, entregaram informações confusas e não fidedignas à população, e o Ministério Público tem o dever de esclarecê-la. Então, por essa razão, eu te agradeço novamente a oportunidade. As portas do nosso programa estão sempre abertas, doutor Pedro. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. O ano 2018 está começando, né? E diante de tudo que a gente vem noticiando ao longo dos anos, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os gestores, né, que estão lá nos municípios, que vão receber os recursos, que já receberam recursos, que diante de tudo que o senhor falou, débitos e erros, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para esses gestores nesse início de 2018. Eu acho que 2018 é um ano que
nós estamos imbuídos de uma melhor fiscalização, certo? Eu acredito que, e isso eu falo pela minha procuradoria, e os números demonstram isso também no nosso balanço geral. O Ministério Público vem dando conta da quantidade dos processos que adentram nos gabinetes, né? E eu Falamos sobre isso recentemente com o doutor Enio. Com o doutor Enio, né? E eu particularmente fiz um esforço em 2017 também para zerar o meu estoque de processos mais antigos e poder me concentrar em entregar um controle mais concomitante, efetivo à população, né? Então, a mensagem que eu posso passar aos jurisdicionados, aos gestores, é de que o Ministério Público ele visa tão somente o interesse público. O Ministério Público ele está preocupado com o bem-estar da sociedade. O Ministério Público ele é um advogado da sociedade. Então, toda a ação do Ministério Público ela não visa punir o gestor A, B ou C, mas ela tem como principal móvel o resguardo do interesse público, o resguardo do patrimônio público. O Ministério Público quer ver o Estado de Alagoas com índices de educação melhorados, os municípios com uma certa independência em relação aos repasses do Fundo de Participação dos municípios, com a verdadeira autonomia financeira. Então, esse é o desejo do Ministério Público. O gestor não é adversário do Ministério Público, o gestor é parceiro do Ministério Público na implementação de todas essas medidas. Está dado o recado então, doutor Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Até Obrigado uma próxima vocês, oportunidade. Muito obrigado. O MP de Contas dessa semana está chegando ao fim. Acompanhe também o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, através do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!